Olá, então a gente vai dando continuidade na Revolução Industrial, né, no tema. Agora a gente vai para a parte onde os impactos sociais, né, foram relevantes, né, na verdade foram muito profundos para as sociedades que sofreram a Revolução Industrial, né? Ou seja, os impactos sociais, culturais, a dinâmica do dia a dia, a rotina, né? Para isso, o conteúdo de vocês da apostila, né, que está disponível no Aplix, é muito importante para poder ser lido, para poder, né, ser auxiliado junto com essa videoaula. E aí a gente vai agora fazer uma rápida discussão, né, já que esse conteúdo ele é pequeno e rápido, para a gente poder entender como foi essa dinâmica, né, de modificação do cenário social perante a Revolução Industrial. Então vamos lá, a Revolução Industrial alterou profundamente as condições de vida do trabalhador braçal, né, ou seja, aquele trabalhador que usa seu físico para poder trabalhar, né, provocando inicialmente o intenso deslocamento da população rural para as cidades, com enormes concentrações urbanas. Ou seja, olha já um grande impacto, né? Êxodo rural, ou seja, muitos trabalhadores do campo que foram perdendo suas propriedades, perdendo, por exemplo, na concorrência, né, para grandes conglomerados de agricultura, de campo e de cultivo, que se viram obrigados a vender, né, a sua pequena propriedade de produção pessoal ali para abastecimento local, teve que sair do campo e ir para a cidade, para vender sua mão de obra, para trabalhar em cais de porto, minas, ferrovias, né, obras e etc. A produção em larga escala e dividida em etapas irá distanciar cada vez mais o trabalhador do produto final, já que cada grupo de trabalhadores irá dominar apenas uma etapa da produção. Então, uma curiosidade, né? Se antigamente, durante a Idade Moderna, a Idade Média, o trabalhador ele conhecia todas as etapas de produção do seu produto, elaborava do início ao fim, agora ele só vai saber e conhecer uma parte dessa produção. Exemplo, um artesão então da Idade Média produzia uma cadeira. Ele quem ia escolher a madeira, ia cortar essa madeira, carregar ela para poder montar, utilizar a cola necessária, os parafusos, pregos, o que fosse utilizado ali, ele quem ia fazer e colocar ali. Estofado, tudo isso ele ia fazer, o design, pintura da cadeira ou não, né, de verniz, enfim, para assim poder vender e saber o preço necessário para ele poder, né, sobreviver e ganhar em cima daquela produção. Agora, na verdade, ele vai saber, por exemplo, somente uma etapa de parafusar a cadeira. O outro trabalhador vai saber a etapa de lixar a madeira, o outro colar e por aí vai. Isso faz com que afaste o trabalhador do seu produto final. Ou seja, ele desconhece o valor do seu trabalho, o desconhece o valor da sua mão de obra, né? Isso faz com que o trabalhador seja alienado, né? Isso é até um conceito estudado na sociologia e explorado pelo Karl Marx, né? Que traz com que o entendimento, né? Onde o trabalhador ele se vê afastado da sua produção final e ele acaba alienando-se, né? Na esfera social, o principal desdobramento da Revolução foi o surgimento do proletariado urbano, ou também, né, conhecido como classe operária, que trabalha para poder sustentar a sua prole, os seus filhos, seus herdeiros. Vivendo em condições deploráveis, tendo o cortiço como moradia. Cortiço, gente, é tipo uma moradia com vários apartamentos ou quartos, né, que caibam pouquíssimas pessoas e elas têm que viver apinhadas e geralmente utilizar os mesmos espaços, como cozinha e banheiro. Ou seja, às vezes banheiros, né, e cozinha eram divididos aí por 40, 50 pessoas, dependendo da localidade. Ainda tem, inclusive aqui no Brasil, alguns redutos de cortiço, né, o que sobrou na verdade da construção, né, já que foi tombado. Tem ali na Praça 11, perto da Apoteose, né, e do local onde do Sambódromo, né? Tem também algumas vilas operárias ainda remanescentes na Vila Militar e também tem na Tijuca, no Salgueiro, né? E tem outras localidades, mas essas são mais fáceis de visualizar, as construções muito parecidas umas com as outras, né? E aonde as pessoas viviam apinhadas ali, vivendo uma condição miserável de vida,
né, ganhando muito pouco para poder sobreviver. Transmissão de doenças e etc, né, gente? Aí submetidos, né, a salários irrisórios, com longas jornadas de trabalho. O operariado nascente era facilmente explorado devido também à inexistência de leis trabalhistas. Então, gente, não tinha direitos como a gente tem hoje a férias, descanso remunerado, descanso semanal remunerado, trabalho, né? Se trabalhava de domingo a domingo, 16 a 18 horas diárias, né? Era extremamente sufocante, era uma condição de vida muito difícil, gente. Tal visão marxista da sociedade é complementada pela ideia de mais-valia. Presta atenção nisso daí, tá, gente? Nesse termo. Ou seja, a exploração do proletariado pela burguesia tem como elemento principal a diferença entre aquilo que o trabalhador produz em termos de valor e aquilo que ele recebe em um tempo determinado. A mais-valia abusiva provocava o empobrecimento dos trabalhadores. Esse conceito, tá, gente, desenvolvido pelo Karl Marx, né, a mais-valia seria, na verdade, o lucro, né, em cima do trabalho feito pelo operário, né, pelo trabalhador, que desconhece o seu valor da sua mão de obra, né, e o lucro obtido em cima desse valor, ao invés de ser repassado aos trabalhadores, por eles terem feito de fato a atividade, vai para a mão do burguês, do dominante, né, da classe dominante ali que domina os meios de produção, né, ou seja, que domina a fábrica, os utensílios e etc. Né? Essa mais-valia era extremamente abusiva e fazia com que os trabalhadores fossem extremamente miseráveis. Aí nós temos uma imagem aí bacana, né, mostrando crianças, tá, trabalhando, que era uma mão de obra extremamente barata e útil, ainda mais para as grandes fábricas, né, que tinham aquelas máquinas enormes, né, com engrenagens absurdas de tamanho, e fazia com que o salário fosse menor e essas crianças pudessem fazer, por exemplo, limpeza, né, dessas máquinas, e assim fizessem uma atividade que os adultos normalmente, que são maiores, não pudessem fazer. Não é à toa que era normal crianças acabarem se acidentando nas fábricas, perdendo dedo, mão, perna, né, ou às vezes até perdendo a vida e não tendo direito a indenização alguma por isso. Beleza? Aí aqui, deixa eu ver, acho que na outra imagem tá aqui, né? É a mesma foto, né? A mesma imagem, só tá um pouco mais escura. O desenvolvimento das ferrovias irá absorver grande parte da mão de obra masculina adulta, né? Ou seja, a construção de ferrovias para poder facilitar a comunicação, né, entre produtos, pessoas e etc., provocando em escala crescente a utilização de mulheres e crianças como trabalhadores nas fábricas têxteis e nas minas, ou seja, minas de carvão mineral principalmente, tá, gente? A gente está falando de revolução industrial, a gente está falando ainda aí da utilização do carvão para poder fazer o vapor e assim movimentar máquinas. Máquinas essas têxteis, né, na indústria de tecidos, na indústria das ferrovias, por exemplo, o trem para poder carregar produtos de distâncias longas, né, por um preço mais barato, os navios a vapor também. Aí aqui, ó, nós temos uma imagem bacana, né, um desenho, na verdade, né, uma gravura de como era, né, os céus dessas cidades. E isso aí, gente, não é mentira não, tá? Eram fábricas, inúmeras fábricas a pleno vapor, trabalhando dia e noite e funcionando, né, com uma produção absurda. E os países que enfrentaram essa revolução industrial vão sair na frente. Inglaterra, França, Alemanha, né, Itália, mais no final do século XIX e início do século XX, Estados Unidos, Japão, né, serão países que vão acabar avançando na frente. Tem textos, documentos, né, que retratam esse momento e falavam que era o cenário, né, das grandes cidades, por exemplo, da Europa, né, Berlim, Paris, Londres, Manchester, Liverpool, que era céu acinzentado pela fumaça das fábricas e as ruas deploráveis, né, com pessoas apinhadas, mendigos, né, cortiços, com uma condição de vida extremamente ruim, né. Tem inúmeras obras
cinematográficas, séries, né, que retratam, por exemplo, a Inglaterra vitoriana, né, que é a Inglaterra da segunda metade do século XIX, que dá para perceber bem como era o dia a dia dessas pessoas. Aí aqui na parte final, o agravamento dos problemas socioeconômicos, como o desemprego e a fome, foram acompanhados de outros problemas, como a prostituição e o alcoolismo. Ou seja, as mulheres acabavam procurando na prostituição uma forma de conseguir ganhar vida. Muitas delas, inclusive, trabalhavam de dia ou de noite em determinadas atividades e, em outro momento, acabava se prostituindo para poder sobreviver. Muitas delas tinham problemas em relacionamentos, né? O machismo sempre predominou as sociedades, independente dela, classe burguesa, classe dominante, classe dominada. Então fazia com que elas tivessem que sobreviver mantendo, né, os seus filhos. O alcoolismo também, que era uma busca, né, para fugir dos problemas da vida, né, da sociedade, inclusive os homens enfrentam esse problema, né, gradativamente. Então os trabalhadores reagiam das mais diferentes formas. E aí destaca-se o movimento ludista, né, que foi até liderado pelo Ned Ludd, né, onde ele, né, incentivava nos seus discursos e nas mobilizações a destruição das máquinas pelos operários, né? Ou seja, destruírem as máquinas que acabavam com a vida dos operários, né? Também teve o movimento cartista, que era uma organização, né, feita por uma associação dos operários, que exigiam melhores condições de trabalho, né? O fim do voto censitário, ou seja, o voto só com uma determinada quantia em dinheiro, né, que você tivesse para poder ter direitos políticos, né? Então esses movimentos foram muito importantes ali na virada do século XIX para o século XX para poder trazer uma crítica para aquela sociedade capitalista burguesa, né, que o Karl Marx e outros filósofos, sociólogos, né, e outros intelectuais e também trabalhadores, né, brigavam contra, né, lutavam contra, denunciavam essa exploração. É claro, para quem é dominante, queria que aquilo ali se mantivesse, né? Agora, para quem era dominado, queria que aquilo se modificasse. Foi num desses episódios, inclusive, que nós temos o Dia Internacional da Mulher, né? No dia 8 de março. Na verdade, não é uma celebração, uma comemoração. Na verdade, é um dia de rememorar, né, uma tragédia terrível que aconteceu numa fábrica em Nova York, onde as mulheres se revoltaram, né, com o domínio dos patrões, né? E aí tomaram a fábrica, né? Então, em revolta, os patrões, dono da fábrica, então mandaram prender elas lá dentro, trancaram elas lá dentro da fábrica e tacaram fogo, incendiaram a fábrica, morrendo inúmeras mulheres, crianças e alguns homens também que trabalhavam na indústria têxtil que tinha ali, né? Isso aí aconteceu no dia 8 de março e acabou virando o Dia Internacional da Mulher hoje, né? Para a gente poder rememorar esse fato terrível. Tem uma dica, inclusive, de filme para vocês, que tem no Netflix, é As Sufragistas, né? Que é um movimento sobre o direito de voto da mulher, que se passa na Inglaterra, mas que é interessante porque mostra esse momento aí dessa exploração terrível da mão de obra feminina e infantil também, né? Além de denunciar a pobreza e a miséria das pessoas que viviam aquele momento, né? Aí nós temos os trade unions, né, que foram lentamente, né, sendo atendidas as reivindicações e se organizando até surgirem hoje os atuais sindicatos modernos, né? Por exemplo, os professores têm um sindicato, né, muito importante que luta por nossos direitos, né? O divórcio entre capital e trabalho, resultante da Revolução Industrial, é representado socialmente pela polarização entre burguesia e proletariado, e esse antagonismo define a luta de classes típica do capitalismo, consolidando esse sistema no contexto da crise do antigo regime, né? Então, né, cada vez mais a burguesia se apropriando dos domínios que a monarquia antiga, né, do absolutismo do antigo regime predominavam e mandavam, e agora, na verdade, você vai ter um conflito entre classes sociais. Isso também é estudado em Karl Marx na sociologia, na história. E aí é a burguesia de um lado, detentora da propriedade privada e dos meios de produção, contra o dominado expropriado, né, que é o trabalhador, o proletariado, sem direito à propriedade privada ou aos meios de produção. Por hoje é só, então. Até a próxima.
e a gente se vê aí.